Eu queria explorar um pouco mais sobre isso, pegando aqui como exemplo nossos hermanos, né, os vizinhos. A Argentina, ela foi para um extremo, né? Digamos, a turma costuma dizer aquela frase, né, que o Brasil faz piquenique na boca do vulcão e não pula, né? A Argentina pulou, né? E chegou ali naquele extremo, esgarçou extremamente o modelo, a um ponto que o Javier Milei foi eleito. Lembro que na época o mercado duvidava muito do quão ele seria capaz de implementar tudo que ele prometia na campanha, especialmente por uma questão chamada popularidade, que não é o problema que o nosso amigo Xi Jinping tem, né? Mas todos os outros, pelo menos aqueles que vivem em democracias, vivem esse problema. Porque esse remédio de ajuste fiscal, ele é amargo, né? Muito amargo. Você corta ali na veia, as pessoas sentem na carne no curto prazo para enxergar resultados que às vezes demoram para ser colhidos, né? Levam um tempo para serem observados. Claro que na Argentina você viu o superávit logo de cara, você viu resultados de curto prazo aparecendo, mas a grande mudança do modelo ela acontece com uma implementação disso numa janela um pouco mais longa. A minha dúvida é essa, porque esse ponto que você falou do nosso modelo econômico, ele é bem observado nas taxas de juros do mundo. Quando a gente olha, por exemplo, México, Colômbia, Chile, que são países macroeconomicamente minimamente comparáveis com o Brasil, em termos, né, olhando de cima, grosso modo, trabalham com taxas de juros abaixo que a do Brasil, e a explicação disso é justamente o gasto que a gente tem aqui, é o modelo que você comentou, né? Precisa pisar com tudo no freio nas taxas de juros. Quando a gente implementa o teto de gastos, nossa taxa conseguiu descer para patamares médios próximos desses países. Então o Brasil voltou a ser normal, né, digamos assim, para o ambiente macroeconômico dele. E logo depois a gente perde isso, né? A minha dúvida é como é que fica essa foto. Vamos supor que a gente, obviamente, aqui é um exercício de imaginação, né? Mas suponhamos que a gente tem essa alternância. O Brasil não está nesse extremo, não pulou no vulcão como a Argentina fez. Como você enxerga essa capacidade de implementação das medidas? Será que esse remédio não vai ser bem amargo para o Brasil também? Eu acho que pode ser um pouco amargo, mas eu acho que não. Mas eu acho que um pouco mais na linha da Argentina, de você faz uma política fiscal contracionista, mas que expande a economia. Porque no fundo tem a ver com qual é o papel que o Estado exerce sobre a economia. E no fundo é o efeito de livro-texto, em inglês crowding out, que é quanto maior o Estado, você expulsa o setor privado, e o mecanismo pelo qual isso acontece é via taxa de juros. O governo se expande, não cabe no PIB, o juro sobe para o setor privado se contrair e, no fundo, caber dentro do PIB. Né? Em linhas bem assim, simples, é isso. Se você consegue contrair o ritmo de crescimento do governo, não falando que o que a gente confunde no Brasil com a Argentina teve corte de gastos muito relevantes. Gasto real foi dizimado na Argentina, caiu 30% em termos reais num intervalo de um ano. Né? O que a gente está falando no Brasil não é cortar o gasto do governo, é cortar o crescimento do gasto do governo, que são duas coisas muito diferentes. Se você consegue cortar o crescimento do gasto do governo, isso para mim já é suficiente para fazer com que a taxa de juros caia de uma maneira muito significativa, e daí o setor privado tem como deslanchar. Então eu não vejo muito essa história assim, putz, é uma atitude suicida de cortar gastos, vai implicar numa recessão, e daí vai ser muito amargo, o desemprego vai subir. Eu vejo isso quase como o contrário, a gente controla o gasto do governo e o setor privado vai ter uma expansão incrível, ele pode demorar um pouco para ganhar momento, mas, cara, ele vem, acho que quase certamente, e acho que vai mais do que ocupar o espaço do setor privado. A produtividade média tem que crescer, porque menos governo, mais privado, que tem mais proatividade. Eu acho que é tudo de bom. Né? Curioso, isso me lembrou a sua pergunta me lembrou uma piada que tinha nos anos 80 sobre a diferença da Argentina, o Chile e o Brasil. Né? O Chile era aquele cara que falava que ia pagar a dívida e pagava, a Argentina falava que ia pagar a dívida e não pagava, e o Brasil falava que não ia pagar a dívida e pagava. Pior dos mundos. Você tinha prêmio de risco o tempo inteiro maior do que os outros, e ainda assim pagava sempre 100% das vezes. Mas no final das contas, voltando aqui para o papo sério, sabe, eu não acredito muito nessas teses de você controlar o fiscal e ele ser muito amargo.
Porque a gente não está falando de cortar pensão, de cortar gasto público, de cortar de verdade. Estamos falando de cortar o crescimento, adequar o ritmo de crescimento, de maneira que o gasto público sobre o PIB ao longo do tempo vai reduzindo, não porque o gasto está caindo, mas porque o PIB está crescendo mais, e daí você vai controlando o gasto ao longo do tempo, o superávit primário sobe, você começa a equacionar a dívida sem tanta dor. Qual a dificuldade de implementação de política fiscal no Brasil? E aí eu acho que aí é complexo pra caramba, porque o Brasil é uma colcha de retalhos de interesses de grupos especificamente fortes politicamente, que exercem poder de extrair benefícios do setor público em benefício de organizações privadas e grupos de interesse muito bem estabelecidos, né? Então, no fundo, todo mundo tem uma boquinha para chamar de sua, e você, na hora que você tem uma agenda fiscal de cortar benefícios que são indevidos, né, o que acontece é que todos os que são beneficiados de alguma maneira se unem, mesmo que o seu benefício em particular não esteja sendo questionado, mas eles se unem para prevenir que você retire esses benefícios que são absorvidos indevidamente por uma série de grupos de interesse. E vai de tudo quanto é tipo. Fundos de investimento específico em setores ou crédito subsidiado, cortes de impostos específicos para um monte de setores, etc. e tal. Quando você ameaça tirar um, todos os outros falam assim, puxa, eu não vou votar a favor disso, porque depois daquele que acabar aquele vem o meu. Então, no fundo, tem a dificuldade de implementação de agenda no Brasil, é a dificuldade de fazer com que todos os brasileiros sejam iguais perante a lei. Assim, ninguém tem que ter benefício fiscal. Ele tem que ter zero para todo mundo, né, certo? E o que hoje a gente tem é uma ampliação absurda dos grupos de interesse específicos que conseguem capturar parte do orçamento em benefício próprio. Essa é a dificuldade de implementação. E não é o de convencimento da população que você precisa controlar o gasto público. No fundo, são os grupos de interesse, os grupos de lobby. E esses têm poder político, né? Essa é a dificuldade. É duro de fazer. Eu acho que dá para fazer. Ou, no mínimo, o Brasil tem uma falta de liderança, eu acho meio que extraordinária. Não tem alguém... Hoje a liderança do país fica olhando a pesquisa de popularidade para saber o que fazer, né? Puxa, isso aqui não é liderança. A liderança é o cara que fala assim, tipo, eu sei o caminho é naquela direção e as pessoas não veem isso hoje, mas no futuro vão ver. E daí a popularidade vai estar comigo hoje porque o futuro vai ser melhor. E você indicar o caminho. E o indicar o caminho significa retirar todos esses grupos de interesse do orçamento. E daí, uma vez que isso acontece, você resolve o problema fiscal, a taxa de juros cai, o país acelera. Basta você ter alguém que tem uma convicção de que é o caminho, ter a capacidade de liderança e executar. Eu não vejo nessa administração nenhum interesse sequer em resolver isso, ou pelo menos admitir que tem um problema, muito menos a liderança suficiente. No futuro, talvez teremos. Se a gente tiver, o Brasil pode ser radicalmente diferente do que ele é hoje. Então, enfim, temos uma oportunidade para o futuro. Então, eu não acho que o problema fiscal brasileiro é absolutamente irremediável, né? Eu já achei isso com a Dilma. Eu achei que a gente estava falido assim, para sempre. E o Temer mostrou que, cara, mesmo um político com muito pouca popularidade consegue fazer uma enormidade de reformas e consegue avançar muito em temas. E melhorou. Veja o quanto a gente melhorou. Teto de gastos. A gente tinha juros de 14,75 com o governo Dilma. Veio o Temer, a gente acabou indo para juros de 4,5 antes da pandemia, com a inflação na meta. Então, assim, sabe, dá para você fazer. Basta ter um líder.